Vivemos, em teoria, num país democraticamente livre, do qual as pessoas têm a possibilidade de se expressarem de maneira livre, sem nenhuma interferência estatal. Isso, pelo menos, é o que diz a Constituição Federal. Mas será que esta Constituição preserva, na prática, esse direito à liberdade de expressão? Com relação à parte ofensiva desta liberdade, você acredita que devemos relativizar este direito básico, levando em consideração uma régua daquilo que pode ou não ser dito? E outra coisa, por que a liberdade de expressão incomoda tanto o Estado, o sistema e seus representantes? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui nesse episódio. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, sejam todos muito bem-vindos. Se não está inscrito, peço por gentileza que clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações através do sininho. Vamos falar sobre a liberdade de expressão e por que ela incomoda tanto o sistema. Antes de mais nada, precisamos entender o porquê ela se torna tanto um incômodo, primeiramente, ao indivíduo nas suas particularidades. Sabemos que nós, meros seres mortais, temos diversas nuances. Somos seres, ao mesmo tempo, de trevas como também iluminados. E por isso, através dessa dualidade, podemos enxergar um aspecto muito importante que faz parte da constituição da nossa personalidade, que é o nosso ego. Ele tem seu lado positivo e também negativo. Podemos citar como lado positivo, que é aquele que faz com que você seja uma pessoa centrada em si mesmo, você não aceite de maneira pacífica todas as injustiças que lhe são impostas. E ele também é responsável por neutralizar muitas questões comportamentais, impedindo você de ceder totalmente aos vícios, em alguns casos. Mas, de uma maneira oposta, ele também é capaz de te induzir a outros círculos viciosos que podem até mesmo serem piores do que esse dito a priori. O ego faz com que você olhe, em primeiro lugar, para você mesmo, o que, em tese, não é algo totalmente ruim, mas é uma situação que deve ser observada com bastante criticidade, porque ele faz com que você seja o centro da atenção do mundo, mesmo sendo uma pessoa que tem inúmeros pontos a desenvolver. E é justamente em função do ego que faz com que você queira que a sua opinião seja considerada a melhor dentre todas as outras. E por isso você insiste em fazer com que somente a sua voz seja ouvida e somente aquilo que você crê seja considerado como uma verdade. A partir daí, podemos entender como surge essa questão impositiva de querer ser o dono da narrativa que controla, de fato, a verdade das coisas. Só que, como vamos ver adiante, não é bem assim que as coisas funcionam. Uma vez entendido que temos essa questão do ego tanto nos favorecendo em algumas partes, como nos prejudicando em outras, podemos entender que, a partir do momento em que há pessoas ególatras, digamos assim, e que a nossa sociedade como tal, ela faz questão de eleger líderes, a gente pode começar, a partir daí, entender um pouco sobre como funciona o senso comum, que nada mais é do que uma opinião majoritariamente aceita por um número maior de pessoas. E por isso, a gente acaba entendendo, de maneira inconsciente, que se um número elevado de pessoas concorda com uma determinada situação, então aquilo, muito provavelmente, deve ser uma verdade. Só que nem sempre o fator quantitativo significa a qualidade de fato e, consequentemente, a determinação sobre a realidade ou não. Por isso que é muito comum observarmos por aí opiniões que a maioria das pessoas entendem como verdade, e quando há aquele que pensa de modo diferente, este, por vezes, é deixado de lado, é considerado uma persona non grata. E por isso, essa pessoa ela é vista com maus olhos justamente por não ceder à opinião majoritária. E por vezes, essa pessoa passa a ser perseguida,
passa a ser cancelada e assim sucessivamente. Podemos identificar que o fenômeno da perseguição a quem pensa diferente não é algo recente, embora muitas das vezes podemos até ser seduzidos a acreditar que de fato é, mas podemos observar ao longo da história que pessoas foram caladas justamente por ter uma opinião diferente. E muitas das vezes essas pessoas eram intituladas como propagadoras da mentira, ou, de uma maneira mais atual, propagadora de fake news. E assim, essas pessoas eram, por vezes, condenadas ao exílio, condenadas também à prisão e até mesmo, em casos mais graves, condenadas à pena de morte. E isso acontece antes mesmo de o calendário começar a contar tal como é hoje. Alguns anos antes de Cristo, a gente teve um dos maiores expoentes da filosofia, que foi Sócrates. Como já citei aqui anteriormente, Sócrates era um pensador totalmente desconectado com a questão das imposições que eram colocadas ali pelo Estado. Ele era um pensador independente que questionava tudo aquilo que não tinha coesão, que não tinha uma lógica, mas que por uma imposição estatal e também do senso comum ali daquela época, as pessoas, de uma maneira majoritária, tinham que ceder à ditadura da maioria, por assim dizer. Ou seja, todos eram obrigados a aceitar de maneira calada, sem a possibilidade de questionar aquilo que era imposto como verdade absoluta. E tudo aquilo que fosse dito de maneira contraditória era tida como o que chamamos hoje de fake news. Sócrates, devido ao fato de expor suas opiniões, de perguntar demais, justamente com o objetivo de fazer com que a pessoa caia em contradições, porque toda mentira, a partir do momento que é submetida ao crivo das perguntas, vai chegar no momento em que ela não conseguirá mais se sustentar, então ela cai por terra. E Sócrates utilizava muito disso. E a partir do momento em que ele começou a ser visto como uma ameaça ao sistema, ele foi condenado pelo Estado ali naquela época e foi determinada a ele uma pena de morte, sob a alegação de estar corrompendo a juventude ateniense. Alguns anos depois, podemos também citar outro grande pensador que também foi vítima de perseguição e censura, justamente por pensar diferente, que foi ninguém menos do que Jesus Cristo. Jesus, através de suas falas, também por questionar o sistema que ali era imposto, ele acabou sendo considerado alguém que não falava a verdade, um propagador de fake news. E com isso, ele foi condenado à morte também por essas questões, de justamente incomodar o sistema em questionar aquelas verdades que eram impostas ali a ferro e fogo. E por isso, ele teve a questão da condenação, como a gente pode observar na Bíblia, e assim por diante. Alguns anos um pouco mais tarde, na Idade Média, podemos observar também que qualquer pessoa que se opunha àquele pensamento estatal movido pela Igreja Católica também era condenada à morte, ou até mesmo em humilhação em praça pública e assim sucessivamente. Como, por exemplo, teve os casos das bruxas que eram queimadas vivas, justamente por se oporem àquelas verdades que ali eram impostas. Estas bruxas também eram consideradas propagadoras de fake news e, por isso, não mereciam estar ali presentes na sociedade. Fora outros cientistas que vieram a surgir depois, ainda na Idade Média, que propunham coisas diferentes dos dogmas que eram impostos ali, tanto em relação à Igreja, ali em conluio com o Estado, e por isso eram pessoas que mereciam, segundo eles, estarem à margem da sociedade ali naquele momento. E a situação não para por aí. Ao longo da história tivemos várias situações nesse contexto que as pessoas que se opunham às verdades ali presentes eram consideradas estas propagadoras de mentira e, consequentemente, a pena de morte. Na nossa situação atual, a gente percebe muito desta questão. Hoje, com o advento das tecnologias, das mídias sociais, qualquer um pode expor a sua opinião ao mundo e, consequentemente, também pode questionar aos dogmas que são impostos a nós como uma verdade absoluta. Alguns anos atrás, algumas décadas praticamente, quem tinha o controle da narrativa daquilo que era verdade ou não, muitas das vezes passava pela mídia. E esta mídia
voltada à questão da televisão e também do rádio. O rádio até que nem tanto, mas tudo aquilo que era passado na TV era considerado uma verdade, uma vez que não havia uma possibilidade aberta daquelas informações serem questionadas e também colocadas diversas provas que contradizem aquilo que estava passando. Hoje, com as mídias sociais bombando a todo vapor, qualquer coisa que é colocado como uma verdade pode ser submetida ao crivo da análise e, consequentemente, pode-se mostrar para mais pessoas que aquilo que foi imposto é uma mentira. E devido a essa democratização do questionamento, podemos até denominar desta maneira, a questão da credibilidade do sistema / Estado, muitas das vezes passa a ser questionado e também colocado em dúvida sobre a veracidade daquelas verdades que querem nos impor. Com a internet de uma maneira bem expansiva, como temos hoje, fica muito difícil você ocultar provas sobre uma suposta verdade que você quer impor e, consequentemente, fazer com que os outros acreditem, criando assim um efeito manada. E graças a essa quebra do monopólio das TVs, podemos questionar tudo aquilo que nos é forçado a acreditar como uma suposta verdade. E chegando neste ponto de questionar, a gente entende que, muitas das vezes, as pessoas estão sendo proibidas de fazerem isso. E para entendermos essa questão, a gente precisa saber a diferenciação entre censura, cancelamento e o boicote. A censura, ela é feita quando o Estado, independente de qualquer que seja o órgão, silencia aquilo que você disse através de uma imposição, que muitas das vezes pode partir de uma maneira autoritária. Quando derrubam, por exemplo, uma rede social de alguém, quando enviam um ofício solicitando a pessoa a prestar esclarecimentos daquilo que ela disse e assim sucessivamente. Então, quando o Estado vem e fala, você não pode dizer isso, ele está censurando aquela pessoa. Isso é uma coisa muito presente em ditaduras. O boicote acontece quando pessoas optam por simplesmente deixarem de consumir determinados produtos acerca daquela pessoa que, de repente, falou uma coisa que não agradou. Ou seja, às vezes uma grande empresa faz uma propaganda que de repente incomoda alguém. E por isso, essa pessoa ou esse grupo de pessoas deixa de consumir aqueles produtos comercializados pela empresa justamente por essa questão deste incômodo. Então, elas passam a consumir outras marcas em sinal de boicote àquilo. Ou até mesmo uma pessoa que, de repente, é um influenciador na internet, que fala algo que desagrada ao senso comum, este senso comum simplesmente deixa de assistir a pessoa, por mais que ela tenha diversas qualidades, mas por um ato falho, por assim dizer, ela é condenada a não mais ser digna de audiência dessas pessoas que anteriormente a assistiam. Então, neste caso, caracterizamos o boicote. O cancelamento, ele opera de modo similar, pois ele tem o objetivo de simplesmente fazer com que as pessoas parem de consumir aquilo que a pessoa ou a empresa disse que desagradou. A questão é que, no cancelamento, há uma certa agressão. Não necessariamente no sentido físico da palavra, mas no sentido de repente, ir lá nas redes sociais desta empresa ou dessas pessoas e começarem a ofender, ou de fazer até mesmo uma propaganda negativa em relação àquela pessoa não grata, digamos assim. E com isso, como o cancelamento ele tem essa função ativa, ele é diferenciado do boicote por essa questão, pois o boicote ocorre de maneira silenciosa, ao passo que o cancelamento é ruidoso. E eu considero o boicote uma ferramenta importante, porque ninguém é obrigado a compactuar com coisas que terceiros fazem e assim sucessivamente. A questão é que essas pessoas que fazem essas coisas desagradáveis, ofensivas, digamos assim, elas têm sim ter uma resposta, um feedback. Agora, quando vem uma intervenção estatal para isso, já é algo autoritário, e também quando vem essa questão do cancelamento, essa questão de uma contra-ofensa, também é algo muito ruim e desagradável, que impede com que a liberdade de expressão de fato opere. Agora, o boicote, tal como ele é, realmente eu considero uma forma de
protesto em relação àquilo de uma maneira bem pacífica e sem querer silenciar o outro. É apenas um feedback construtivo para aquela marca, para aquela pessoa, justamente para ela entender que as coisas elas têm que ser repensadas de uma maneira mais ética e assim sucessivamente. E acredito muito que o sistema que aqui digo, no caso, o Estado, se incomoda bastante com a questão da liberdade de expressão, pois com a popularização das mídias sociais, tudo que é feito pelo Estado é possível ser submetido às análises de nós, meros civis. E por isso, o Estado ele tem esse entendimento de que se algo é colocado à prova sob análise e criticidade, toda falcatrua que eventualmente ele pode fazer, aquilo pode vir à tona. Por isso que a liberdade de expressão é uma ameaça, que por mais que aquilo que esteja sendo dito não seja uma verdade propriamente dita, muitas das vezes aquilo pode ter um fundo de verdade. E este fundo de verdade é que vai atiçar, vai aguçar a curiosidade dos outros indivíduos a buscarem aquele tipo de informação e fazerem uma investigação para identificar se aquilo procede ou não e o que pode sair como desmembramento daquele ponto em destaque. Então, o Estado observa isso de uma maneira bem analítica e pensa que aquilo, de repente, pode ocasionar uma exposição daquilo que eles fazem, que não coincide com aquilo que deveria ser feito por eles, uma vez que tiveram o apoio popular para estarem lá nos seus postos de comandantes estatais. Então, é importante ficar atento com relação a isso. E eu estou dizendo isso em termos de Estado, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. E aquilo que o Estado põe como verdade, quando questionado, muitas das vezes a gente observa que não é tão verdade assim. E por isso, realmente, é uma ameaça ao sistema a questão da liberdade de expressão. Muitas das vezes, os estados colocam em suas constituições federais essa questão da liberdade de expressão, mas a gente observa isso como enfeite, porque na prática a liberdade de expressão ela não é aplicada de maneira vital, pois toda liberdade de expressão que constitui uma ameaça às proeminências estatais, aquilo é imediatamente censurado. Então, é muito importante ter essa atenção em relação à liberdade de fala. E sem contar que a censura, ela é uma das práticas estatais mais covardes que existem, mesmo se forem sob a alegação de que algo que está sendo emitido é uma fake news, uma mentira. Porque se algo que está sendo veiculado é mentiroso, então basta apenas que você, através da verdade, desminta aquela mentira que já está previamente posta. Sem contar que eu acredito que só tem medo da mentira aquele que não tem certeza das verdades que acredita. Pois, se existe uma verdade de fato, não há por que temer quaisquer mentiras que venham a se colocar no caminho dessa suposta verdade. Portanto, o Estado, através de uma mira de fuzil, impedir que um cidadão civil que paga impostos, como qualquer outro, seja impedido de dizer aquilo que pensa, essa é uma das piores formas de crime contra a inteligência humana. E além do mais, se algo que o Estado diz que é verdade, sob qual alegação que aquilo de fato é verdade? Aos olhos de quem? E com qual legitimidade este órgão ou esta pessoa que está dizendo que aquela régua que está imposta é uma régua da verdade absoluta, por que ela não pode ser questionada? Eu acredito que toda verdade é provisória. Ela está condicionada a outras evidências que venham a contrapor aquela verdade que já está posta ali. Portanto, a verdade nunca pode ser algo inquestionável. Ela tem sim que passar pelo crivo da razão, pelo crivo do empirismo e quaisquer que sejam os outros métodos para se aferir aquela veracidade ou não daquilo que é dito como a realidade absoluta dos fatos. É importantíssimo que qualquer cidadão civil se oponha a esse tipo de censura, porque o Estado ele já é opressor por definição. E quando você permite que este tipo de opressão avance, principalmente pelo campo das ideias, você está cavando um buraco para ser enterrado. Portanto, admitir a censura como uma realidade, ainda que seja em favor dos seus ideais
e contra aqueles que você se opõe, ainda assim é muito gravíssimo, porque hoje o Estado pode censurar aqueles que você não gosta, mas amanhã o próximo a ser censurado pode ser você. Por isso, cuidado, pois aplaudir quando alguém é censurado é o mesmo que dar um tiro no pé, porque mais cedo ou mais tarde, quando você se tornar uma persona non grata, você será o próximo a ser calado. Acredito com bastante veemência que toda e qualquer pessoa tem que ter a liberdade de falar aquilo que pensa, por mais que muitas das vezes soe como algo ofensivo. Porque aquilo que é ofensivo para mim pode não ser para você e pode ser para um terceiro, mas pode ser não ofensivo para mais uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Cada um é responsável por aquilo que diz, mas aquilo que o outro compreende já é algo que foge totalmente do controle daquele emissor daquela opinião. Portanto, eu acredito muito que as pessoas têm que ser encorajadas e incentivadas a falar aquilo que pensam, porque somente assim há um progresso enquanto humanidade. Se não fosse por isso, não viveríamos hoje o ápice da ciência. Por quê? Todo aquele cientista que colocou à prova as suas opiniões, os seus pensamentos, eles de fato conseguiram contribuir para uma certa evolução daquela época em que viveram. E como a gente já sabe, vários cientistas foram mortos justamente por suas próprias opiniões, por serem considerados propagadores de mentira e de fake news. Isso não significa que todos que dizem mentira hoje e que propagam fake news não necessariamente estão com a razão, estão com a verdade, mas essas pessoas têm que ter o direito de dizerem, porque até mesmo para você saber diferenciar quem são as pessoas que você deve seguir, estar do lado ou não. E isso que entra a questão do boicote. Não tem como você boicotar uma pessoa se ela é impedida de dizer aquilo que acredita. Ou seja, a fala de alguém é muito importante nesse contexto. Igual muitos poderiam assim dizer, mas Maicon, então você é a favor daqueles que defendem até regimes ditatoriais, como por exemplo os que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, os da Primeira, e assim sucessivamente. Eu digo a vocês que, se você não puder identificar estas pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, você pode muitas vezes estar do lado de uma pessoa que é mau caráter, de uma pessoa que realmente tem o mal enraizado dentro dela mesma de uma maneira tão latente que espera por uma mera oportunidade para fazer coisas horrendas, até mesmo com você, colocando em risco a sua própria vida. A partir do momento em que a pessoa ela é livre para falar o que bem entender, sem correr o risco de ser presa por isso, você passa a observar essa pessoa e a submetê-la ao crivo da análise. E o que você vai pensar? Poxa, fulano defende coisas horríveis, defende atrocidades. É uma pessoa que está me mostrando, através da sua fala, e também alguns comportamentos que, às vezes, não se caracterizam como crime, mas que realmente dão indícios de que ela pode, de repente, cometer um crime lá na frente. Então, eu não quero me associar a esse tipo de gente. Eu prefiro ficar na minha e associar pessoas que têm mais a ver com o que eu penso, o que eu ajo, do que com essa. Ou seja, este é um grande benefício da liberdade de expressão. Você saber quem são, digamos assim, os idiotas, aqueles que defendem atrocidades, e assim sucessivamente. Portanto, acredito muito que ela tem que ter o direito de defender, sim, justamente para você ter a sua liberdade em escolher com quem você quer se associar, o que está tudo certo. Agora, eu chamo a atenção aqui para um ponto, aquela linha tênue que diferencia a liberdade de expressão para o campo prático. Na fala, acredito que sim, tudo é permitido ser dito. Eu defendo sim que a pessoa pode fazer apologia a qualquer coisa, por mais que seja uma coisa imbecil, porque apologia é simplesmente você falar coisas positivas acerca de algo. Não significa que você está induzindo outros a fazerem no campo prático aquilo. Agora, a convocação aí já é algo diferente. Vamos dar aqui um exemplo para ficar claro. Apologia, por exemplo, é quando você fala, eu acredito que é interessante, de repente, haver uma segregação étnica, de repente, as pessoas que não concordam com determinada situação, elas devem ser colocadas à margem, aquela coisa toda. Isso
é uma apologia. O que está tudo bem a pessoa dizer a opinião dela, justamente para você filtrar se quer se associar ou não a esse tipo de pessoa. Obviamente, uma pessoa que faz uma apologia a um discurso segregacionista, independente se é em relação a uma etnia, uma religião ou até mesmo uma orientação sexual, uma pessoa que segrega, ela, no meu convívio particular, eu não tolero esse tipo de gente. Eu prefiro ter pessoas mais abertas às diversidades do que esse tipo de pessoa. Agora, quando uma pessoa convoca outras pessoas a praticarem atos de violência contra determinada etnia, determinado grupo social, aí já sai do campo da teoria e já passa para o campo prático da coisa. Porque entenda, liberdade de expressão é você simplesmente dizer aquilo que você pensa. Agora, quando você convoca pessoas para agredirem determinados grupos, aí você já está partindo para o campo da ação. A pessoa que está fazendo uma convocação a uma agressão está totalmente errada, porque ela não mais está no campo da liberdade de expressão, mas sim da convocação de atos que fogem da questão da liberdade expressiva da coisa. Aí, pelo fato da pessoa já estar premeditando um crime, por assim dizer, aí realmente ela já está ausente da sua razão. Então, já extrapolou a liberdade de expressão por conta disso. Que fique bem claro, então, esta diferença entre apologia e convocação. Outra coisa que acredito muito é que as pessoas têm o direito de serem idiotas. Ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento que a gente. Portanto, as pessoas podem dizer tudo aquilo que pensam. Eu, particularmente, tenho meus posicionamentos. Inclusive, tem pessoas que eu considero ridículas, idiotas, imbecis. E nem por isso eu quero que elas sejam privadas de dizer aquilo que pensam. E como eu sempre gosto de trazer aqui para vocês referências, sugestões de leitura para agregar o conhecimento que aqui trago, hoje eu quero recomendar para vocês o livro chamado Defendendo o Indefensável. Este livro realmente diz muito do que conversamos aqui neste episódio, porque nele fala sobre o quão importante é você não coibir as pessoas de se expressarem. Algumas coisas que de repente a gente considera absurdas, mas que devem ser ditas justamente para não causar um mal maior lá na frente. O preço que se paga pela liberdade de expressão é tolerar os idiotas. Então, eu prefiro 1000 vezes viver numa sociedade em que idiotas têm a possibilidade da fala do que viver sob um silêncio regido pelo Estado ou por quem quer que seja. Porque toda ditadura começa com a subtração da liberdade de expressão. Podemos observar, no caso das guerras mundiais e também das guerras que acontecem de maneira geopoliticamente localizadas em alguns pontos, que a primeira coisa a morrer em uma guerra é a possibilidade da expressão das pessoas. E para chegar aqui na reta final desse vídeo, convido vocês a refletirem sobre um ponto. Não existe uma liberdade de expressão relativa. Ou ela de fato é instaurada e é passível de que as pessoas adotem-na para si, ou realmente não existe liberdade de fala. Portanto, acredito muito que as pessoas elas têm que ter esse discernimento, pois ao longo das épocas o Estado sempre legislou sobre a moralidade, sobre o que pode ou não ser dito. E por isso, nós voltarmos a essa era da barbárie é o mesmo que submeter a nossa inteligência. Todo o conhecimento que adquirimos ao longo das eras é como se pegássemos ele e jogássemos na lata de lixo. Portanto, devemos sempre prezar por essa questão da liberdade de fala, pois somente ela que é capaz de proporcionar os maiores avanços, seja no campo do pensamento ou no campo das ciências. E o que eu digo, o sistema se incomoda tanto pela liberdade de fala, justamente porque é somente ela que é capaz de abrir os olhos sobre as questões daquilo que de fato é justo ou não. Agora, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre esse assunto da liberdade de expressão? Você acredita que ela deve ser relativizada ou não? E se sim, por que ela deve ser relativizada e qual é o ganho ou qual é o prejuízo que pode causar através disso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, ok? Então é isso, te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo no próximo vídeo e até breve!